Oi, pessoal. Essa é mais uma aula da disciplina de Projeto e Análise de Algoritmos. A gente está estudando algoritmos gulosos e matroides. E, dando continuidade à última aula, a gente vai ver mais algumas definições referentes a matroides e, por fim, o algoritmo guloso dos matroides. Pois bem, dado um matroide M que tem ground set S e uma família de conjuntos independentes I, a gente diz que um elemento X é uma extensão de um conjunto independente A quando X não faz parte de A e acrescentar X ao conjunto independente A resulta em um conjunto independente, ou seja, um elemento é uma extensão de um conjunto independente quando a sua adição preserva a independência no conjunto criado. Um conjunto independente é dito maximal se ele não possui extensões. Ou seja, a gente diz que o conjunto A é independente maximal se nenhum elemento do ground set que não pertence ao conjunto A pode ser acrescido a esse conjunto, mantendo a sua independência. Ou seja, a adição de qualquer outro elemento ao conjunto A resulta em um conjunto não independente. A gente possui, então, um resultado sobre os conjuntos independentes maximais de um matroide. E esse resultado ele é bastante útil para a caracterização de soluções produzidas pelo algoritmo guloso dos matroides. Nesse teorema, a gente estabelece que todos os subconjuntos independentes maximais de um certo matroide têm a mesma quantidade de elementos. Para demonstrar isso, não é preciso muito. A gente supõe por contradição que existem dois conjuntos independentes maximais de um matroide M digamos A e B, de tal forma que o conjunto independente maximal A é menor que o conjunto independente maximal B. Ou seja, apesar de ambos A e B serem maximais, a nossa suposição por absurdo está admitindo que o conjunto A possui menos elementos que o conjunto B. A propriedade de troca, a terceira propriedade dos matroides, então, assegura que, uma vez que B é um conjunto independente maior que o conjunto independente A, existe um elemento X no conjunto independente B que não se encontra no conjunto independente A, de tal forma que X pode estender o conjunto independente A em um conjunto independente com um elemento a mais. Isso, no entanto, é uma contradição direta ao fato de A... Ao fato não, isso é uma contradição direta à nossa suposição de que o conjunto A é maximal, certo? A nossa suposição por absurdo admitia que A era maximal, porém havia um outro conjunto maximal, B, que possuía mais elementos do que A.
e isso resultou em uma contradição trazida pela propriedade da troca. A propriedade da troca dizia que havia um elemento nesse conjunto maximal maior, o B, de tal forma que este elemento, ao ser acrescido ao conjunto A, produzia um conjunto independente contendo propriamente o conjunto A, o que naturalmente vai de encontro à maximalidade de A. E daí a gente tem, por contradição, provado que todos os subconjuntos independentes maximais de um certo matroide têm a mesma quantidade de elementos. Um exemplo disso são os conjuntos independentes maximais no matroide gráfico. O matroide gráfico de um grafo, como a gente já observou na aula anterior, ele possui cada um de seus conjuntos independentes tendo relação com uma floresta do grafo G, ao qual esse matroide está associado. Então, os conjuntos independentes maximais do grafo G seriam as florestas maximais do grafo G. Se o grafo G é um grafo conexo, então as florestas maximais de G seriam necessariamente árvores geradoras de G. E daí a gente observa que nesse cenário, para os matroides gráficos de grafos conexos, os conjuntos independentes maximais correspondem a árvores geradoras, e é sabido de teoria dos grafos que árvores geradoras de um mesmo grafo possuem a mesma quantidade de arestas, em particular, uma aresta a menos que o seu número de vértices. Agora a gente vai acrescentar a noção de ponderação para um certo matroide. Ou seja, dado um matroide, a gente vai determinar que esse matroide é ponderado quando ele está associado a uma função de peso W, e essa função de peso W atribui um peso estritamente positivo, isso é importante, atribui um peso estritamente positivo Wx para cada elemento x do ground set do matroide. Uma vez que a gente possui W atribuindo um peso estritamente positivo a cada elemento do ground set, a gente pode definir o que seria o peso de um conjunto independente. WA, onde A é um conjunto independente, seria essencialmente a soma dos pesos de seus elementos. O problema que a gente vai resolver utilizando um algoritmo guloso nos matroides ponderados é justamente o problema de encontrar um conjunto independente de peso máximo. Como a gente está admitindo que W é uma função que atribui pesos estritamente positivos aos elementos do matroide, a gente sabe que nunca faz mal, nunca há uma diminuição no somatório do peso se a gente considera tomar um elemento a mais. Então, como a nossa função W ela é suposta para atribuir pesos estritamente positivos aos elementos do matroide, a gente sabe que conjuntos independentes de peso máximo precisam ser necessariamente conjuntos independentes maximais. A gente vai observar então como que esse problema de encontrar um conjunto independente de peso máximo, que necessariamente, dada a característica de W, vai ser um conjunto independente maximal,
permite que a gente resolva o problema da árvore geradora mínima. Na árvore geradora mínima, no problema de árvore geradora mínima, nos é dado como entrada um grafo e uma função de peso W, tal que o peso atribuído a cada aresta da nossa árvore geradora, do nosso grafo, é positivo. O objetivo do problema, então, passa a ser encontrar um subconjunto de arestas capaz de conectar todos os vértices do grafo de tal forma que haja o menor peso possível. Para haver a conexão de todos os vértices do grafo, é preciso selecionar arestas que induzam um subgrafo conexo de G. Como as arestas possuem peso estritamente positivo e nós queremos selecionar o subconjunto de arestas com o menor peso possível, é natural imaginar que a gente gostaria de selecionar o menor subconjunto de arestas possível que mantenha a conectividade do subgrafo de G que está sendo induzido por esse conjunto. Então, a gente gostaria de selecionar um subconjunto de arestas de G que induza um subgrafo conexo minimal. Portanto, um subgrafo conexo acíclico. Afinal, a presença de um ciclo indicaria que uma de suas arestas poderia ser removida, resultando ainda em um subgrafo conexo. Então, dado esse objetivo de minimizar o peso do subconjunto de arestas selecionado, a gente se encontra atrás de uma árvore geradora de G que tenha peso mínimo, dado o grafo G como entrada e a função de ponderação W. A questão é que, no contexto dos matroides, a gente está lidando com maximização e, nesse problema de árvore geradora mínima, a gente está lidando com minimização. Será possível conciliar as duas formas de otimização? A gente vai ver que sim. A gente vai considerar o nosso matroide ponderado, MG, como sendo justamente o matroide gráfico associado ao grafo G. E a gente vai considerar uma outra função de ponderação, não a função W. A gente vai considerar a função W'. W' atribui um peso a cada aresta E, denotado por W0 menos WE, onde W0 é deve ser escolhido como um número maior do que o peso de qualquer aresta dado pela função W. Ou seja, W0 precisa ser estritamente maior que qualquer WE. Isso garante que W' atribui sempre pesos estritamente positivos às arestas do grafo. A gente precisa ver ainda como que encontrar um conjunto independente de peso máximo vai garantir que a gente está selecionando de fato um conjunto independente que minimiza o peso de acordo com W. A gente sabe que encontrar um conjunto independente num matroide gráfico corresponde a encontrar uma floresta. Encontrar um conjunto independente de peso máximo seria encontrar uma floresta de peso máximo. Como os pesos são estritamente positivos, encontrar necessariamente uma floresta maximal, portanto uma árvore geradora. Mas a gente não está interessado em resolver o problema da árvore geradora máxima. Então a gente fez essa mudança de função de ponderação, a gente passou para W'. Então resta a gente mostrar que
encontrar um conjunto independente de peso máximo de acordo com W' corresponde a encontrar um conjunto independente de peso mínimo de acordo com W. E para isso a gente vai tomar o fato de que toda árvore geradora possui n-1 arestas, onde n é o número de vértices do grafo, e a gente gostaria de maximizar essa expressão, onde A é um conjunto independente. A gente gostaria de tomar um conjunto independente de peso máximo de acordo com W'. Pela definição do que seria o peso de um conjunto independente, a gente tem esse somatório. Pela própria definição de W', a gente tem que W' é igual a W0 menos WE. E agora a gente vai distribuir esse somatório, ficando com um somatório menos outro somatório. O somatório, onde a gente tem parcelas constantes W0, uma para cada elemento desse conjunto independente A, e no caso, a gente sabe que os nossos conjuntos independentes ótimos serão maximais e, portanto, sendo maximais, correspondem a árvores geradoras que possuem exatamente n-1 arestas, a gente sabe que esse somatório para os nossos conjuntos independentes ótimos, com peso máximo em relação a W', possui V-1 parcelas e cada uma dessas parcelas é W0. Essa parcela é constante, menos somatório para cada um dos elementos do nosso conjunto independente ótimo, onde cada parcela é o peso dado por W para a aresta correspondente à parcela. Então a gente tem que isso é igual, simplificando um pouco mais, a essa expressão que vem da igualdade anterior, menos a esse somatório posto de volta como o peso do conjunto independente. Então a gente observa o seguinte: se a gente quer encontrar o conjunto independente A que seja máximo em relação a W', a gente gostaria de maximizar essa expressão. No entanto, essa expressão é exatamente igual a essa expressão. E aqui a gente observa o seguinte: nessa expressão a gente possui uma constante menos uma parcela que está em função do conjunto independente A. Ou seja, nessa expressão que nós queremos maximizar, nós queremos escolher um conjunto independente A que torne esse valor o maior possível. Nessa expressão, que por ser igual a essa expressão bem aqui, que nós também queremos maximizar, nós queremos escolher um conjunto independente A que torne esse valor o maior possível. Agora, observa que para esse valor ser o maior possível, ou seja, uma constante menos uma expressão em função de A ser o maior possível, essa parcela precisa ser a menor possível. Então, uma vez que a gente está resolvendo o problema de encontrar um subconjunto independente máximo de peso máximo em termos de W', a gente estará também resolvendo o problema de encontrar um subconjunto independente de peso mínimo em termos de W. Afinal, maximizar essa expressão é equivalente a maximizar essa expressão, e para que essa expressão seja maximizada, como isso aqui é apenas uma constante, é necessário que essa subtração, essa parcela que está sendo subtraída, seja minimizada. Então, a gente observa que existe uma tradução do problema da árvore geradora mínima em termos de encontrar um conjunto independente de peso máximo em um certo matroide, nesse caso, no matroide gráfico. O que a gente vai observar agora
é o algoritmo guloso que resolve o problema de encontrar o conjunto independente máximo, de peso máximo, em um matroide qualquer. Então, o algoritmo greedy, dado um matroide M e uma função de peso W, ele tem como saída o conjunto independente do matroide M que possua peso máximo de acordo com W. Inicialmente, nós começamos com A sendo conjunto vazio, e como a gente observou pela hereditariedade, o conjunto vazio é subconjunto de qualquer conjunto independente e, portanto, também é um conjunto independente. Então, a nossa invariante vai ser aumentar o peso do nosso conjunto independente corrente de tal forma que a gente mantenha a sua independência. Então, a gente já começa com um conjunto independente, a gente toma os elementos do ground set e os ordena em ordem decrescente de peso, de acordo com W. E então, para cada um desses elementos em ordem decrescente de peso, a gente vai verificar se a inclusão desse elemento no conjunto A mantém a independência do conjunto A. Caso mantenha, a gente vai atualizar o conjunto independente A como sendo a união X. Afinal, a gente verificou que a inserção de X mantém a independência. Então, nesse caso, a gente insere X. E, por fim, a gente retorna o conjunto independente A. Observe, então, que Greedy, de fato, faz uma escolha gulosa. Afinal, em cada uma de suas iterações, ele sempre considera o elemento de maior peso que ainda não foi considerado. Afinal, ele está considerando os elementos em ordem decrescente de peso. A complexidade de Greedy, portanto, pode ser dividida em duas partes, a sua análise. Na primeira parte, admitindo que o nosso matroide tem n elementos, a gente demanda n log n de tempo para a ordenação dos elementos em ordem decrescente de peso. E na segunda parte, a gente vai ter n iterações, uma para cada elemento, e a gente depende do custo desse teste para determinar a complexidade de Greedy. A depender de que matroide nós estejamos utilizando, esse custo pode ser diferente. Então, a gente abstrai esse custo como sendo f de n. A gente admite que testar que um certo conjunto é independente, tem um custo f de n. Então, a gente sabe que cada uma dessas n iterações possui um custo f de n. E daí a gente observa a soma dos dois custos. O custo de ordenar os n elementos em ordem decrescente pelo seu peso, n log n, mais o custo desse laço, que possui n iterações, cada uma custando f de n. Ou seja, essa parte custa n vezes fn. Daí, a gente tem que a complexidade do algoritmo Greedy vai ser da ordem n log n mais nfn. Claro que, uma vez especificado um matroide, será também especificada a função f de n e, portanto, esse limite assintótico poderá ser simplificado. É possível que ordenar os elementos seja a parte dominante na análise de complexidade. É possível que testar a independência da inclusão de cada um dos elementos em ordem decrescente de peso seja a parte dominante na análise de complexidade. Tudo depende do quão custosa é essa checagem de independência. Então, na aula de hoje, a gente viu o
finalmente, o algoritmo greedy, que é capaz de resolver o problema de encontrar o conjunto independente de peso máximo em um matroide. E a gente também viu que esse conjunto independente de peso máximo é necessariamente um conjunto independente maximal, dado que a função W atribua pesos estritamente positivos aos elementos do matroide. Na próxima aula, a gente vai argumentar sobre a corretude desse algoritmo guloso, que acaba sendo um framework para diversos algoritmos gulosos. Então, essa é a vantagem da abordagem de algoritmos gulosos utilizando matroids. Uma vez que a gente tenha a corretude de greedy garantida, a gente não vai precisar provar a corretude de outros algoritmos gulosos. A gente vai apenas precisar enxergar os outros problemas como sendo definidos em termos de encontrar um subconjunto independente de peso máximo em algum matroide. Geralmente, a parte mais trabalhosa passa a ser não provar a corretude de diversos outros algoritmos, mas provar que cada problema tem seu contexto, pode ter seu contexto representado por matroides. Ou seja, a gente está trocando a demonstração da corretude de diversos outros algoritmos apenas pela demonstração de que certos contextos permitem que a gente escolha, defina estruturas que possuem as propriedades de um matroide. Bom, então esse é o conteúdo da aula de hoje. E na próxima a gente volta para falar sobre a corretude de greedy. Então até lá.